Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? O Flamengo venceu o Cruz Azul do México e avança para as semifinais do Intercontinental ou Mundial. Tem gente aí chamando dos dois jeitos. Eu chamo de Mundial porque é Mundial, né, gente? É Mundial. É tudo bem que a gente teve aí o Mundial no meio do ano, mas o Flamengo está jogando o Mundial de Clubes, como a gente sempre chamou, né? E eu, pelo menos, continuo chamando de Mundial, por mais que o nome tenha mudado para Intercontinental, é o nosso Mundial, né? Enfim, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal do PH, que é muito importante para você ver os próximos vídeos do canal, beleza? Outra coisa também é para você me seguir nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo, então pausa o vídeo rapidinho, me segue lá nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Twitter e tem o TikTok também, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do Flamengo. Cara, o Flamengo venceu o Cruz Azul do México. E, cara, tem algumas coisas importantes pra gente comentar um pouquinho que eu acho que foram pontuais para essa vitória do Flamengo. Primeiro é bom a gente destacar a parte boa e depois a gente fala da parte ruim, né? A parte boa, existe um cara chamado Jorge de Arrascaeta, né? Como esse cara é diferente, é craque, um dos maiores ídolos, né, do Flamengo com certeza absoluta. Acho que eu não sou flamenguista para falar, mas acho que o flamenguista ele deve considerar entre os três maiores ídolos da história do Flamengo, talvez o Arrascaeta está lá, tá? Se não ter top 3, top 5, top 10 com certeza, mas enfim, entre os maiores ídolos da história do Flamengo, o Arrascaeta está. E mais uma vez se mostrando importante, e uma temporada absurda que ele vem fazendo esse ano e termina agora no Mundial fazendo a diferença mais uma vez, faz 2 gols que colocam o Flamengo na semifinal do Mundial, do Intercontinental de clubes. E, cara, como é importante ele pro meio campo do Flamengo, como ele dá consistência, como ele dá uma cara para esse time do Felipe Luiz, né? Muito importante, obviamente. Cara, mais uma vez fazendo 2 gols aí, o primeiro numa falha, tá, do Cruz Azul, no primeiro tempo, logo no início ali, mais ou menos entre os 20 minutos, ele recebe uma bola que o jogador, que eu não vou lembrar o nome agora, o zagueiro do Cruz Azul, ele vai tentar lançar uma bola. É um erro de iniciante, né, cara? Eu sempre falo isso. Atravessar a bola horizontalmente no primeiro terço do campo é um erro de iniciante, é um erro de principiante no futebol. Então, você não pode fazer isso em hipótese alguma, tá? E mais uma vez o Arrascaeta consegue essa oportunidade e abre o placar para a equipe do Flamengo, né, contra o Cruz Azul. Depois, o Cruz Azul ele melhora muito no jogo, tá? O Cruz Azul, no primeiro tempo em si, o Cruz Azul vai muito bem na partida e domina o Flamengo, tá? O Flamengo foi dominado pelo Cruz Azul. Isso mostra o quanto que a gente tem uma percepção diferente das coisas, né? Como a gente não está tanto habituado ao futebol mexicano, ao futebol do norte-americano em si, né? E aí a gente tem um choque de cultura, vamos dizer assim. Talvez eu diria um pouco de soberba, não do Flamengo, tá? Mas do futebol brasileiro em si. Mas eu acho que isso está muito atrelado ao momento, né? O Flamengo acabou de ser campeão da Libertadores, aí muita gente compara, né? Fica nessa comparação toda. Será que esse Flamengo de 2025 é melhor do que o de 2019? Esse Flamengo de 2025 é melhor do que o Botafogo do ano passado? Né? E fazem comparações absurdas e esquecem de focar no atual. E esquecem que atualmente, além do futebol sul-americano, existe futebol em outros lugares do planeta. E esse futebol pode estar sendo bem praticado. Óbvio que tem uma questão financeira de investimento inclusa nisso, tem. Né? O futebol mexicano é um futebol que investe muito, mas ainda assim não chega aos pés do investimento que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo fazem, por exemplo, aqui no futebol brasileiro. E muito menos do que fazem no futebol europeu. Mas é um investimento alto. Tem jogadores de muita qualidade. A gente viu ano passado o Pachuca, né, deu 3-0 no Botafogo, né? A gente viu aquele jogo lá, óbvio que tem todo um contexto para o Botafogo ter perdido daquela forma, porém, você via no time do Pachuca vários jogadores que atualmente estão jogando na Europa. O próprio De Ossa, que faz uma partidaça contra o Botafogo, acaba com o Botafogo naquele jogo, está jogando atualmente no Real Betis, jogando a Liga Europa atualmente. Então, é um futebol que tem muito mercado, que tem muito investimento e que tem ótimos jogadores. A gente viu no jogo de hoje o quanto que o Cruz Azul deu trabalho para o Flamengo. Se você falar que o Flamengo não sofreu no jogo de hoje, ou é clubismo ou você não viu o jogo.
porque o Flamengo sofreu muito com o Cruz Azul. Isso está muito atrelado a talvez subestimar a equipe do Cruz Azul, tá? Acho que pode ser um pouco disso, pode, mas acho também que o estilo de jogo é muito mérito do Cruz Azul, tá? O estilo de jogo é muito parecido, o Felipe Luiz mesmo fala isso na coletiva pós-jogo. O estilo de jogo do Cruz Azul é muito parecido com o estilo de jogo do time do Flamengo, tá? Um estilo de pressão muito forte, obviamente o Flamengo tem mais capacidade técnica, tem mais qualidade técnica, né, para fazer esse tipo de estilo de jogo, mas o Cruz Azul também consegue impor esse estilo, né, em boa parte do jogo, tá? Vamos dizer ali mais ou menos com uns 45 minutos, os 30 primeiros minutos do jogo os 30 últimos minutos do jogo e os 15 minutos finais, só deu o Cruz Azul. Né, os primeiros 15 minutos do jogo e os 30 iniciais do segundo tempo, o Flamengo dominou o Cruz Azul. Mas de resto, o Cruz Azul conseguiu dominar, conseguiu impor seu futebol em cima do Flamengo. Em muitas jogadas poderia até fazer o gol, se não fosse o Rossi, se não fosse a defesa do Flamengo, que é muito bem consolidada. Então, é um time que precisa se alertar. Agora o Flamengo vai enfrentar o Pirâmides lá do Egito e, poxa, é muito importante que o Flamengo tenha aprendido com o Cruz Azul que você não deve subestimar o futebol, o futebol desses times, né? E o Felipe Luiz fala na coletiva dele também, né? Um time do Pirâmides derrotou na final da Copa Africana, se eu não me engano, não lembro agora. Enfim, o Al Ahly, né? E, cara, o Al Ahly é um time mais conhecido, né? Tá aí direto nesse Intercontinental, no Mundial de Clubes, antigamente. E o Al Ahly enfrenta os times brasileiros e o time brasileiro tem muita dificuldade. A gente viu no Super Mundial o quanto que o Palmeiras teve dificuldades para ganhar desse time do Al Ahly. Não só no Super Mundial, né, mas em outros anos também. Times brasileiros e sul-americanos têm dificuldade de enfrentar o time do Al Ahly. E esse time do Pirâmides meteu 3 nesse time do Al Ahly. Então não é qualquer time, não é um time para você simplesmente subestimar e colocar como qualquer coisa. Tem flamenguista já pensando no PSG e não é assim que as coisas funcionam. Tá? E o Felipe Luiz faz muito bem isso, que é colocar os pés no chão e ele falar, o foco agora é no Pirâmide. Esquece PSG, esquece os outros jogos. O foco é no Pirâmide, é no próximo adversário, é sempre o próximo adversário, independente se tem um jogo mais importante depois, porque para você chegar nesse jogo mais importante você precisa passar por esse. E aí o Felipe Luiz faz muito bem isso. Bom, voltando a falar do jogo, numa falha ali da defesa do Flamengo, se eu não me engano, o Carrascal, ele tenta tirar uma bola e a bola sobra nos pés do jogador do Cruz Azul, que dá um chute magnífico no ângulo do Rossi, indefensável, né, e consegue empatar o jogo pro Cruz Azul. E aí, cara, eu vi muita gente no próprio Twitter falando que foi uma falha do Carrascal, não sei o que. Cara, não, acho que não foi uma falha dele, tá? Acho que ele tentou tirar a bola ali, ou tudo bem que ele tirou pro meio da área, que isso realmente não pode acontecer, mas não acho que tenha sido um erro crasso, né, como eu vi muita gente falando, né, foi um erro ali, vamos dizer, comum, que claramente pode ser corrigido nos próximos jogos. O Flamengo depois disso vai para o segundo tempo, o Flamengo melhora muito no segundo tempo, o Flamengo consegue dominar, e aí eu acho que tem uma questão física nisso também, né, o Flamengo a gente sabe, durante o ano, eu já comentei isso em outros vídeos, disse que é um time muito físico, é um time que consegue impor muito essa questão física nos seus adversários e o Flamengo vai muito bem nisso, né? O Flamengo faz isso muito bem no segundo tempo com o Cruz Azul e consegue ser melhor do que o Cruz Azul na partida até conseguir o seu segundo gol. Numa jogada muito bem trabalhada, o Arrascaeta faz o chute, a bola rebate nele, rebate e volta para ele e ele dá uma chapada muito bem colocada, né? O zagueiro ainda tenta tirar, mas a bola entra, o juiz até mostra no relógio, né? Como é bom ter tecnologia, né, cara? No futebol brasileiro isso aí é ficar traçando linha, é ver vários ângulos, isso aqui, na hora o juiz apontou pro relógio e falou, tá vibrando. Então não teve nem discussão nessa hora, né? Então é muito bom a tecnologia, né, cara? Como eu queria ter isso no futebol brasileiro, tomara que a gente tenha já no ano que vem. Mas enfim, o Flamengo consegue a vitória, no finalzinho do jogo o Cruz Azul melhora, mas é aquela melhora ocasional, né, que já esperada, né? Se o Flamengo estava ganhando de um gol a mais, o Cruz Azul ia dar o seu melhor no final do jogo para tentar o empate, mas o Flamengo conseguiu se defender bem. E uma coisa que eu queria destacar também é que o Flamengo teve muitos erros de passe, tá? Erros bobos,
nesse final de jogo mesmo, tá? O Flamengo, às vezes, para segurar o jogo, poderia ter tentado segurar a bola, pelo menos, por exemplo, no escanteio, né? Teve algumas oportunidades no escanteio que o Flamengo não conseguiu segurar por erros infantis, tipo aquele impedimento que o jogador toca e toca de volta pro cara que cobrou escanteio e pô, isso é impedimento, claro. Todo mundo sabe disso, pelo menos todo mundo que jogou FIFA sabe que isso é impedimento. Nem só que jogou FIFA, que joga futebol, que vê futebol sabe que isso é impedimento. Então, foi erros infantis que o Flamengo cometeu nesse final de jogo que poderiam ter ocorrido o gol do Cruz Azul, tá? Mas, felizmente para o Flamengo não ocorreu esse gol. Mas enfim, só para terminar o vídeo, quero elogiar a postura mais uma vez do Felipe Luiz na coletiva, enfatizando, do Jorginho. O Jorginho na entrevista pós-jogo ele disse que o grupo é um grupo que não tem soberba. E cara, a gente sabe que nos últimos anos o Flamengo é um time conhecido por isso. E cara, nesse time do Flamengo a gente vê como o time está unido, como o time está bem consolidado, tanto na frente como atrás também, né? Na sua defesa muito sólida. E cara, vem mostrando isso nos últimos jogos. E agora vai enfrentar o Pirâmides lá do Egito, um confronto que eu espero que seja muito difícil, tá? Eu espero, não que eu queira, tá? Pelo amor de Deus, mas eu espero que eu digo que eu prevejo que seja um confronto muito difícil para o Flamengo, tá? Não acho que vai ser um jogo fácil, assim como não foi do Cruz Azul, mas o Flamengo tem totais condições de ganhar, é o favorito para ganhar esse jogo e enfrentar o PSG na final do Intercontinental de Clubes, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Valeu, tamo junto!